Olá, graça e paz, eu sou a Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. Neste programa você pode acompanhar um estudo bíblico, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e ter uma noção do contexto histórico, do contexto cultural, da hermenêutica do texto, de uma possível homilética que você possa fazer desse texto. Você tem textos que nos possibilitam várias pregações. E a carta de Filipenses, que é a que estamos estudando atualmente, é uma delas, ok? Então hoje nós vamos continuar o estudo de Filipenses. Hoje é o quarto e último capítulo da carta de Paulo aos cristãos da igreja de Filipos, tá? Lembrando que Paulo escreveu esta carta, quando ele escreveu, ele estava preso em outra cidade. Os crentes da cidade de Filipos tinham mandado Epafrodito levar uma oferta financeira para Paulo. Como ele estava em prisão domiciliar, ele não podia providenciar através da fabricação de barracas, que era a profissão dele, né? Ele não podia providenciar o seu sustento, então os cristãos lá da igreja de Filipos ajudaram ele financeiramente, enviando então Epafrodito com esta oferta, e Epafrodito ficou um tempo, inclusive, ajudando Paulo lá. Então Paulo está escrevendo, tanto para agradecer, como também dar algumas orientações, né, doutrinárias para os filipenses, ok? Então, lembrando, para que você não se perca nos estudos, se inscreva nesse canal, ative as notificações, para que você possa estar sempre bem informado desses estudos bíblicos. Então, vamos seguindo. Nesta última carta, capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Você vai perceber que com essas últimas coisas que Paulo está escrevendo nessa última carta, que ele está ficando cada vez mais emocionado. No capítulo anterior ele falou já que estava chorando. Ele ama os filipenses, ele está num momento difícil da vida dele, porque está preso. Paulo sofre por aqueles que ele ama, por aqueles que ele evangeliza. A vida dele era do Senhor, era para servir o evangelho, era para trabalhar na obra do Senhor. Ficar preso por 2 anos para ele era um martírio. Você pode estar aí se lamentando porque está 2 meses semi-preso por causa de uma pandemia. Paulo estava literalmente preso porque pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Paulo começa falando assim, e agora nos versos 2 a 3 ele vai dizer o seguinte: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas 2 irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. O nome deles está escrito no livro da vida, que pertence a Deus, né? Esse livro da vida ele é citado algumas vezes na Bíblia. Parece ser um livro onde são registradas todas as pessoas que fazem um compromisso com Cristo, entregam a sua vida a Cristo Jesus. Em algumas passagens vai ser chamado o livro do Cordeiro, né? Lá em Apocalipse vai chamar o livro da vida, o livro do Cordeiro. Jesus falou algumas vezes desse livro, né? E disse que só vai entrar no paraíso quem tiver o nome escrito no livro da vida, né? Sobre a Evódica e a Sintique, não há maiores informações sobre elas na Bíblia. Sabemos apenas que elas trabalhavam na igreja, assim como outras mulheres de Filipos, por exemplo, Lídia também, que era aquela vendedora de púrpura. Você vai ver que Paulo converteu essas mulheres, ele pregou a essas mulheres, você vai ver isso lá no capítulo 16 de Atos, onde fala que quando Paulo chegou na cidade de Filipos, ele e Silas estavam caminhando, encontraram algumas mulheres orando, pregaram o evangelho a elas, e então haviam algumas mulheres que trabalhavam na igreja de Filipos.
Aliás, a igreja de Filipos teve a sua primeira reunião na casa da Lídia, né? Foi a Lídia que hospedou Paulo, Silas, Timóteo e Lucas quando eles chegaram na cidade de Filipos para evangelizar aquela cidade, ok? Então, a Evódica e a Síntica, elas foram elogiadas pelo trabalho na igreja, mas também foram exortadas por causa de alguns conflitos, tá? Paulo quer que elas procurem ter a mesma maneira de pensar e agir que Jesus tinha, que priorizava o objetivo, que era a salvação, em vez de ficar se perdendo em conflitos. Isso serve para nós também na igreja, né? Não existe hoje em dia nenhum conflito na igreja entre os cristãos, mas acontece que a gente sabe que existe, né? Mas a gente tem que entender que o foco não é as nossas picuinhas, não são os nossos mimimis. O importante é que o evangelho seja pregado, que as ovelhas sejam cuidadas, edificadas, alimentadas, não é? Que a sã doutrina seja ensinada. Esse é o foco do trabalho na igreja. Tá? Então elas estavam envolvidas no trabalho evangelístico, mas tinham algumas diferencinhas que elas tinham que dar a paradinha ali, tá? Na sequência, nos versos 4 e 9, Paulo vai continuar falando sobre a importância de comunhão entre os irmãos, né? Ele vai dizer assim nos versos 4 a 9: Tenham sempre alegria unidos ao Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que ensinei a vocês com palavras e ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. A paz que Deus nos dá é resultado da confiança que nós temos no Senhor Jesus. Então, quem entende que tudo está sendo gerado por Cristo Jesus, sente essa paz nele. Você entende que todo o processo, toda parte, toda faceta da história tem um objetivo final, que o Senhor está traçando a história. Então, o Deus de paz, ele nos conforta. Se você está com a fé nele, se você confia nele, você não vai estar em turbulência, porque você está entendendo que ele está gerindo essa história. Então é isso que Paulo está falando para eles, né? Que quem descansa em Jesus fica tranquilo. Fé e medo não combinam. Não tem espaço para fé e medo no mesmo coração, porque o medo é contrário à fé. Fé é um descanso, uma confiança naquele que é o teu Senhor. Então, a ansiedade demonstra falta de fé em Jesus e nas suas promessas também, né? Então, se você tem confiança em Jesus, confiança suficiente nele, fica tranquilo, vai seguindo a sua história. Você não se importa como as coisas acontecem. Você não questiona o Senhor porque isso ou aquilo aconteceu assim. Você segue a história entendendo que aquele rumo que, por mais que para você pareça não estar muito correto, é o melhor que poderia ser naquele momento. Não importa que seja vento ou que seja vendaval, né? Se o objetivo, se quem geriu aquilo foi Cristo Jesus, tem objetivo. Tem objetivo. O vendaval numa árvore vai soprar fora todas as folhas velhas. E vai acontecer que as folhas novas terão mais saúde para brotarem. Você vai enxergar os frutos, você vai enxergar os brotos novos. Então até o vendaval tem um objetivo na história da igreja, ok? Até essa pandemia. Essa pandemia tem feito com que a igreja fique muito mais unida, né? Bem, lembre-se da primeira carta de João no capítulo 4, onde ele diz que quem ama verdadeiramente Jesus, né, não sente medo, porque sabe que Jesus guarda a sua vida, sua mente e seu espírito, né? Então mantenha-se enraizado em Jesus e ocupe a sua mente nas promessas de Jesus. Esse é o foco, tá?
Então entenda que só encontramos paz verdadeira se entregamos verdadeiramente toda a nossa angústia na mão de Jesus. Então Paulo está falando isso aos filipenses, né? Uma vez na mão do Senhor, confia, descansa e não se apavore, né? Deixa a história seguir. Descanse nos braços de Jesus, assim como um bebê descansa no colo da mamãe. Fique tranquilo, a mamãe não vai derrubar ele no chão, a mamãe está cuidando dele. Assim é o Senhor, Ele cuida de você como uma menina dos seus olhos. A paz que sentimos a nos entregarmos completamente a Jesus é tão boa que nem dá para explicar. Por isso Paulo diz que ninguém consegue entender a paz de Deus. Ele fala a paz de Deus que nós não conseguimos entender, mas nós podemos sentir. Você não precisa entender, mas Ele permitiu que você sinta. Ele te dá a paz que vem dele, não a paz que o mundo te dá, a paz que vem de Cristo. Esta é completa, essa vem da essência do príncipe da paz, né? A paz de Jesus. Então, em seguida, nos versos 10 a 13, Paulo demonstra como é viver dependendo de Jesus. Amém? Ele vai dizer assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo que cuidam de mim. Não me sinto abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso aí, muitas pessoas repetem esse trecho da Bíblia, muitas pessoas repetem, posso tudo naquele que me fortalece. Mas elas estão entendendo assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, e tipo assim, sai da minha frente que tudo eu vou conseguir, porque eu tenho quem me fortalece. Mas Paulo está dizendo assim, eu posso passar fome, porque o Senhor me fortalece. Eu posso passar frio, porque o Senhor me fortalece. Eu posso ter abundância, porque o Senhor me fortalece. Ele está dizendo que não importa a circunstância que ele esteja vivendo, porque a alegria dele está em saber que quem o fortalece é o Senhor. Então ele fala, posso tudo, posso passar por tudo, consigo enfrentar tudo, consigo resistir tudo, porque é o Senhor que me fortalece. Amém? Então ele está dizendo que ele consegue sobreviver a tudo. Não que ele tem poder, eu vou e faço tudo. Como algumas pessoas falam, eu sou filho do rei, eu faço tudo. Ele está falando, eu tenho a força que vem daquele que me sustenta. Sustenta os meus ossos, sustenta a minha carne, sustenta a minha alma, sustenta o meu espírito. Então, se eu passo fome, não tem problema. Se eu passo frio, não tem problema. Eu estou sentindo a força de Cristo Jesus me fortalecendo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Tá bom? Então, na sequência agora, do verso 14 ao 20, Paulo vai agradecer mais uma vez aos filipenses pelo apoio financeiro. Escute. Vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Desde os primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus. Um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Bem, então, como eu tinha dito, Paulo está agradecendo porque eles investiram financeiramente
né, nessa missão, nesse ministério de Paulo. E Paulo está dizendo aqui, olha, estou apresentando o recibo dos gastos, estou mostrando para vocês, olha, como foi que eu gastei esse dinheiro. Né? Ele está dizendo tudo bem certinho, ele está dizendo, vocês participaram do meu lucro, não o lucro financeiro, no lucro, porque como eles investiram, né, nesse ministério de missões de Paulo, Paulo teve o lucro de resgatar vidas para Jesus. Então, eles fazem parte deste lucro de resgatar vidas para Jesus. É isso que Paulo está falando, tá? Então, esse lucro. E aí ele abençoa a vida dos filipenses e ele fala assim que isso que eles fizeram por ele chegou até o altar do Senhor com um perfume agradável, porque são irmãos investindo no ministério missionário de um apóstolo, no caso ali o apóstolo Paulo. Isso serve para você e para mim também nos dias de hoje, nós que investimos na vida de missionários realmente comprometidos com a obra, a gente investe na vida deles, isso para o Senhor chega até o trono dele, esse nosso doar chega como um perfume agradável ao Senhor, é isso que Paulo está dizendo, tá? Então, e para encerrar a carta, no finalzinho da carta, Paulo vai dizer o seguinte: saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Você percebeu que nesse ministério de Paulo está preso, Paulo está em prisão domiciliar, com certeza deve ter um soldado que fica na porta dele, cuidando dele ali. Mas a essa altura da história, Paulo já está dizendo que ele manda saudações até aos cristãos que estão dentro do palácio, ele já evangelizou até o palácio dos romanos. Então assim, Paulo não brincava em serviço, eu estou aqui para servir o Senhor e eu estou trabalhando, acordei, estou evangelizando, estou andando, estou evangelizando, o que eu estou fazendo? Estou falando do Senhor Jesus. E aí ele não perdeu a oportunidade, quando ele tinha que ir diante do imperador, dar satisfação de alguma coisa, ou diante de qualquer autoridade romana, ele já aproveitava e ele já evangelizava. Isso você pode ver também no livro de Atos. Quando ele vai diante, né, da corte romana, ele aproveita e já conta o testemunho dele e já dá uma emendadinha no final, falando de quem é Cristo Jesus, né, que mudou tanto a história dele, porque ele ama e se entregou a Cristo Jesus. Então aqui no finalzinho da carta aos Filipenses, Paulo já está dizendo até que os cristãos que são lá de dentro do palácio estão mandando um abraço para os filipenses. Né? Essa é a história de Paulo. Então, bem, aqui a gente terminou aqui agora o capítulo 4 de Filipenses. Né? Se você pegar os 4 estudos, os outros 3 programas que já estão aí disponíveis, e mais esse, e você assistir os 4 de uma vez só, em menos de 1 hora você vai estudar todo o livro de Filipenses e vai entender todo o contexto da história de Filipenses. Você vai ter material para devocional, vai ter material para pregação, vai ter material para estudo bíblico, para compartilhar com os seus amigos, para criar postagens, para você divulgar essa mensagem para seus colegas de trabalho, de faculdade, de rede social. Porque você agora escutou sobre os filipenses e você entendeu a carta dos filipenses, no que consiste, né? Por que foi escrita, qual é o objetivo e qual é o enlace total, né, dessa carta aos filipenses, ok? Então, se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu like para que a gente se sinta motivado em continuar fazendo esse trabalho para vocês. Né? Inscreva-se nesse canal, ative as notificações para que você não perca, né, as próximas sequências. O próximo livro que vamos começar a estudar agora é o livro de Atos. Vai ser muito divertido, vai ser muito instrutivo e vai ser muito fortificante estudar o livro de Atos, o início da igreja. Eu aguardo você no próximo programa. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e que abra sua mente e o seu coração para atuar no ministério da igreja.